Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre profecia, cuidado com o falso. Vivemos dias, na verdade, em toda a história, se nós observarmos, a própria Bíblia vai nos recomendar a respeito dos falsos profetas, vai nos dar orientação de cuidados que nós devemos ter com aquilo que nos é profetizado. Nos nossos dias não é diferente, ouvimos muitas coisas, muitas profecias, algumas profetadas, a gente costuma dizer, usar esse termo porque as pessoas muitas vezes falam de coisas que não estão embasadas na palavra. E a gente vai ter que tomar sempre muito cuidado com isso. Às vezes, por falta de conhecimento, às vezes por má orientação, às vezes por charlatanismo, pessoas que utilizam-se da fé alheia para benefício próprio, às vezes por sentimento, por emoção. Às vezes a pessoa emocionada ali, ela profetiza algo sobre a outra, que é algo que ela deseja muito, algo que ela gostaria muito que acontecesse na vida das pessoas, e aí ela muitas vezes utiliza até um termo equivocadamente, dizendo que Deus falou, que Deus disse, que Deus manda te dizer, quando na verdade às vezes é o desejo da própria pessoa, com o objetivo de acalentar teu coração, de te fortalecer, e ela utiliza esse termo, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então hoje a gente vai ver alguns pontos que a palavra de Deus nos ensina, nos dá orientação, embasamento, para que a gente possa discernir aquilo que é de fato de Deus e aquilo que não é de Deus. Amém? A palavra de Deus, o primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, encontra-se em 2 Pedro capítulo 1, versículo 10, que diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Então, o incentivo de Pedro aqui para a gente, é que a gente deve fazer as coisas com muito zelo, que a gente deve se esforçar, que a gente deve fazer as coisas com muito cuidado, que a gente faça com muita firmeza, ou seja, procura fazer com muita firmeza a vocação, a sua vocação. Porque às vezes nós vamos ver, a própria Bíblia vai nos orientar, que a gente erra porque a gente não tem conhecimento, ou às vezes porque a gente não está buscando em Deus da maneira como deveríamos, nos sentimos inseguros e às vezes acabamos confiando em nós mesmos ou confiando em outras pessoas que nos falam coisas advindas às vezes do seu próprio coração e não da parte de Deus. Então a gente deve buscar as coisas com firmeza, a gente deve buscar orientação de Deus, E Pedro vai nos dar outras dicas, a gente vai compartilhar aqui alguns textos. Bom, primeiramente, eu gostaria de enfatizar a importância, da profecia de uma maneira em geral. A profecia ela sempre foi e ela sempre vai ser muito importante na vida da igreja hoje, e ela sempre foi muito importante para a nação de Israel, ela sempre foi muito importante para a igreja primitiva. Nós como igreja estamos fundamentados numa profecia, na profecia do Cristo, do Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, aquele que nos deixou profecias e ensinamentos, e que nos deixou também a profecia de que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, para que possa morar juntamente com ele no céu. Então, nós estamos fundamentados em cima de profecias, profecias que estão escritas na palavra, que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E é esse o cuidado que a gente deve ter para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja, digamos assim, surpreendidos com falsos ensinamentos e nos deixemos levar. E a Bíblia vai sempre nos orientar nesse sentido. Então,
Eu gostaria de, primeiramente, em Provérbios capítulo 29, versículo 18, a Bíblia diz o seguinte: não havendo profecia, o povo perece, porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, eu gostaria de enfatizar a importância da profecia. Olha o que Provérbios diz: não havendo profecia, o povo perece, porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A profecia, ela sempre foi e ela continua sendo muito importante para o cristão. Ela sempre vai estar latente nas igrejas, né? A gente tem que tomar cuidado com as falsas profecias que hoje nós ouvimos aos montes, né? Sejam, como eu falei, por objetivos escusos da pessoa que está profetizando, ou às vezes por emoção, ou porque quer ganhar o reconhecimento de ser profeta, de estar profetizando algo, né? E aí se deixa levar muitas vezes pela sua própria carne e profetiza de si mesmo e não da parte de Deus, e muitas vezes acaba utilizando o termo, né, que Deus falou, que Deus manda te dizer, quando na verdade não foi o próprio Deus que o revelou. Mas a gente não pode, por causa disso, menosprezar a profecia, né? A gente tem que tomar cuidado com as falsas profecias, a gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas, mas a gente jamais pode menosprezar. A gente tem que pedir ao Senhor discernimento para julgar aquilo que está sendo dito, se aquilo de fato é verdadeiro ou não, né? O que Paulo vai falar aos Coríntios, na sua primeira carta, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4 a 5. Paulo diz o seguinte: o que fala em língua desconhecida, né, em algumas versões língua estranha, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha a importância da profecia, ela traz edificação para a igreja. Ele diz o seguinte no versículo 5 então: e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Observação: em toda a história de Israel, temos muitos relatos que alguns reis tinham por hábito consultar a Deus sobre suas decisões. Muitos consultavam, outros não consultavam. Normalmente os que consultavam ao Senhor e ouviam a voz do Senhor, a orientação de Deus através dos seus profetas, se dava bem. Mas aqueles que não seguiam a orientação de Deus, ou que, pior, nem o consultavam, normalmente se davam mal. A igreja, segunda observação, a igreja está fundamentada, já falei aqui, né, nas profecias de Jesus e dos apóstolos. É nisso que a igreja está fundamentada, nas profecias do Senhor e nas profecias dos apóstolos. Bem, então, para a gente entender essa questão que eu falei para vocês, de que hoje a gente tem que tomar muito cuidado com os falsos ensinamentos, com as falsas profecias, com aquilo que é pregado nas igrejas, né? A gente tem que estar muito atento se de fato o que está sendo ministrado vem da parte de Deus ou da parte dos homens, se aquilo está embasado na palavra ou não. A gente tem que sempre analisar. Então a Bíblia, ela é o guia para a gente analisar e julgar a profecia. E por quê? Por que a Bíblia é esse guia, né? Porque ela é ela que nos orienta a analisarmos, a julgarmos se uma profecia ela é da parte de Deus ou não. Vamos lá. Primeira coisa, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, a palavra de Deus diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É muito comum as pessoas questionarem os cristãos sobre a Bíblia, né? Pelo fato dela ter sido escrita por homens. Mas a Bíblia foi escrita por homens, né? Ela não pode ser interpretada de uma maneira e de outra, porque ela pode, na verdade eles entendem que cada um tem a sua interpretação da Bíblia, porque ela foi escrita por homens e aí cada um vai interpretar da maneira que achar que
que é correta e tudo mais. Mas olha o que o versículo 20 de 2 Pedro 1 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Entenda isso. Nenhuma profecia da Escritura, da Bíblia, é de particular interpretação. E aí ele fala por quê? Por quê? Porque ela nunca foi produzida por vontade do homem, por vontade humana, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, eles falaram daquilo que o Espírito Santo os inspirou a falar, jamais inspirados nas suas próprias vontades. Então, por mais que tenha sido escrita sim por homens, foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então é a própria palavra de Deus. E jamais ela vai ser interpretada a bel prazer de cada um. E esse é o cuidado que nós devemos ter. Então a Bíblia ela é o guia. Se alguém nos dá uma interpretação, se alguém nos profetiza algo que não está alinhado com o que a Bíblia ensina, queridos, desculpe, mas não pode ser verdade. Tem que estar alinhada com a Escritura. E aí, mais do que isso, tem que estar alinhada com a Escritura de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus de fato revelou ao profeta que escreveu. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas pegam pequenos textos, interpretam como querem, sem analisar o contexto, sem analisar a história como um todo, completa, e pegam aquele texto isolado para darem a sua interpretação. Então, assim, primeiramente, a Bíblia não é de livre interpretação. Aquele que diz que está mentindo. A Bíblia não é. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos ensina todas as coisas, diz a palavra. Por quê? Porque ele próprio inspirou os homens a escreverem. Então, para você conhecer a verdade, para você saber o que é a verdade, você tem que pedir ao Espírito Santo, que foi aquele que inspirou a Escritura, que te revele o que de fato está ali e o que ele quer dizer para você. Agora, não é de livre interpretação e a própria Bíblia afirma isso. Segundo texto que eu quero compartilhar com vocês, para que você entenda que a Bíblia ela é o guia para que você possa analisar tudo aquilo que profetizam por aí, que você ouve por aí de pregações, de ministrações e em louvores muitas vezes, aquilo que dizem que é profecia, que foi algo de Deus, para que você possa analisar se de fato é. João, 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O texto vai falar sobre outras coisas, vai dizer que aquele que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Aquele que diz que Jesus não veio em carne não é de Deus. Então, aqui João ele está combatendo os falsos profetas daquela época, né, que ensinavam que Jesus não tinha vindo em carne, que ele era apenas um ser espiritual. Se alguém tentar te dar uma interpretação desse tipo, não, Jesus não viveu como homem aqui, queridos, esse espírito não é de Deus. Entenda isso. Na verdade, o que a Bíblia está te dizendo é o seguinte: olha, eu tenho a resposta para você. Analise, observe as coisas que estão sendo ditas. Está de acordo com aquilo que Jesus ensinou? Está de acordo com aquilo que os apóstolos ensinaram? Está de acordo com o que o Espírito Santo inspirou os profetas a escreverem? Sim, se não, queridos, despreza, porque não é da parte de Deus. Bom, mas como não ser enganado? Mediante a tantas pregações, a tantos pastores, a tantos líderes religiosos que ensinam por aí, muitos que são conhecidos, são famosos. Como? Como que eu descubro se aquilo é de Deus ou não é de Deus? Se essa profecia é da parte do Senhor ou não? Vamos lá.
2 Pedro, capítulo 1, verso 2 a 8. Pedro vai dizer o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção do pecado, que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. A piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento, nem... Vou ler de novo. Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção no que ele diz aqui, né? O que Pedro escreve para os irmãos. Olha, vocês têm algumas características que vocês precisam seguir. Queridos, quando você ouve um pregador, né? Vou dar um exemplo aqui, dizer que se você é pobre é porque você pecou. Porque o servo de Deus, ele é rico em tudo, né? Ele nunca perde, ele sempre vence, ele não passa por dificuldades, ele só vive na bonança. Queridos, quando você ouve esse tipo de coisa, você vai para a palavra de Deus não ensina isso. Aí você tem como dizer, olha, não. Então o que na verdade Pedro está querendo dizer aqui? Olha, o servo do Senhor, ele tem certas características. E lista algumas delas aqui, e se vocês tiverem essas características, olha, tenho certeza que vocês não vão estar estéreis no Senhor, vocês vão ter conhecimento da pessoa de Jesus, porque vocês vão estar andando como Ele indicou que vocês deveriam andar. E dessa forma, tendo conhecimento, dificilmente você vai ser enganado. O problema é que as pessoas não buscam conhecimento na Escritura, não buscam ler a palavra de Deus e dão ouvidos simplesmente a pregações. E aí, muitas vezes, acabam sendo enganados, se decepcionam com a igreja, né? Ou, na verdade, com esses líderes das igrejas, se afastam dos caminhos do Senhor porque dizem, não, a igreja é mentirosa, as pessoas mentem, as pessoas enganam. Por quê? Porque não buscam ter conhecimento através das Escrituras. Olha o que o Senhor vai dizer em Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O Senhor falou isso aqui, aconteceram duas situações. Jesus estava ensinando ali os discípulos, estava pregando a palavra, chegaram os fariseus e o perguntaram a respeito dos impostos. Se era lícito ao judeu pagar imposto ou não. Lembrando, na época em que Jesus esteve na terra, o povo judeu, né, era governado pelos romanos. Era o Império Romano que dominava. Então, olha, é lícito ao judeu pagar imposto a César? Foi a pergunta. Claro, eles querendo ali pegar Jesus de alguma forma, né, confundi-lo para que ele pudesse falar algo que viesse a colocá-lo contra Roma. E aí Jesus pega e fala assim, traze para mim uma moeda. E aí pegaram a moeda, entregaram para ele e falou, qual o rosto que tem nessa moeda? E logo eles prontamente responderam, o rosto de César. E Jesus responde, então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ponto final, né? Quebrou eles ali. Então, assim, houve essa situação, e logo depois Jesus fala a respeito disso, porque há uma outra situação logo na sequência. Os saduceus novamente vão indagar o Senhor e falam assim, Senhor, um homem se casou com uma mulher e ele morreu antes de ter um filho com ela. Na lei Moisés diz que o irmão, né, daquele homem deve se casar então com essa mulher e para dar descendência para ele.
Ok, essa era a lei, né? E aí eles falam, só que esse segundo morreu também sem dar um filho. E da mesma forma, eram 7 irmãos no total, né? Da mesma forma o terceiro, e assim foi até o sétimo, e nenhum deles deu descendência para ela. Todos morreram. E depois, seguindo, morreu também a mulher. E aí eles perguntam para o Senhor, Senhor, quando eles chegarem então, no dia da ressurreição, na verdade eles quiseram dizer que no céu, né? Quando eles chegarem no céu, qual deles será o esposo dela? E aí Jesus vai e responde, vocês não leram, né, que aqueles que morrerem, aqueles que no dia da ressurreição, ninguém vai se dar em casamento, mas todos serão como os anjos? Então, na sequência ele vai e diz esse texto, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Precisamos conhecer as Escrituras. Ele vai falar mais, vai falar que vocês não ouviram também dizer, né, que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, querendo dizer o seguinte, que Deus foi o Deus de Abraão, depois foi o Deus de Isaac, depois o Deus de Jacó, querendo dizer o seguinte, olha, Deus sempre está sendo o Deus dos vivos e nunca dos mortos. Né? Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Isso é o que a palavra de Deus ensina. E aí muitas vezes, né, a gente se deixa levar pelas pregações, pelos falsos ensinamentos. Por quê? Porque a gente não analisa o que a Bíblia nos ensina. Então, como não ser enganado? Através do conhecimento da palavra. Leia a Bíblia constantemente, estude a palavra de Deus, para que você não seja enganado por falsos ensinamentos. Não se deixe levar por livretos, por livros. Leia, né? A palavra de Deus vai dizer que nós devemos ler tudo, mas guardar só aquilo que nos traz o bem, de fato, aquilo que vai nos acrescentar. A gente lê muitas coisas, eu leio muitos livros, você talvez leia muitos livros, mas tenha uma convicção, queridos, a palavra, e somente a palavra de Deus revelada através do Espírito Santo vai te trazer conhecimento para que você não seja enganado pelos falsos profetas. Uma coisa que é muito importante, todos nós gostamos de ouvir coisas boas, né, querido? Todos. Quem não gosta de ouvir coisas boas? Mas um cuidado que eu gostaria de recomendar a você, né? Cuidado com pessoas que só profetizam coisas boas. Tem gente que só profetiza bênção para a tua vida, que só profetiza que você está fazendo tudo certinho, que as coisas estão maravilhosas, de que Deus vai abrir a porta, de que Deus vai alargar as fronteiras, de que Deus vai prosperar teus caminhos. Deus só vai fazer coisas maravilhosas porque você está muito bem diante de Deus, porque Deus está se agradando de tudo que você está fazendo. Tome muito cuidado com isso. Vou ler com você um texto aqui que se encontra em Jeremias capítulo 28, versículos de 11 a 17. Jeremias 28, de 11 a 17. E diz assim, ó. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim passados 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo, vai e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor, eis que te lancei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Entenda, querido, Deus, Ele é maravilhoso, Ele é amor, Ele quer sempre fazer o melhor para você. Mas nem sempre o que você vai ouvir é tão agradável assim. Às vezes você vai ouvir coisas de Deus que é para você consertar, que é para você corrigir, para que depois Ele possa te abençoar.
mas aí tem uma linhagem aí de profetas que só profetiza bênção, só coisa boa, que tudo vai dar certo, de que Deus está no controle, de que você está fazendo, Deus está se agradando de você, quando na verdade não é bem assim que as coisas às vezes estão funcionando, não é verdade? Então, tome cuidado com profetas que só profetizam coisas boas. Muitas vezes ele quer afagar teu coração, ele quer fazer com que você se sinta bem, né? Mas nem sempre isso é verdade. Olha o que Ananias fez aqui. Ele profetizou que o povo só ficaria 2 anos sob o jugo de Nabucodonosor. A Babilônia veio, invadiu várias nações, inclusive a nação de Judá, ia levar o povo cativo, e aí o profeta vai e diz, vocês só vão ficar lá presos por 2 anos. Deus depois vai dizer a Jeremias que por 70 anos o povo ficaria cativo em Babilônia. Então, queridos, tome cuidado com pessoas que só profetizam coisas boas. Tome cuidado. Outro cuidado que você deve tomar, não seguir sempre pela maioria. Ah não, porque um profeta falou, o outro confirmou, o outro também falou, o outro também confirmou, mas aí levanta umzinho lá e fala assim, querido, deixa eu te falar uma coisa, cuidado, olha, não é bem assim não, a Bíblia não fala dessa forma. Que isso, irmão? O fulano falou, o ciclano também, o beltrano também, todos corroboraram a informação, Deus falou, querido, Deus falou, cuidado com isso. Vou ler com você aqui novamente. Vou ler com você um outro texto. Mas antes, né, só para você contextualizar, Acabe, rei de Israel, se une com Josafá, rei de Judá. As nações de Israel naquela época estavam divididas em 2 reinos, né, reino do norte e reino do sul. Acabe chama Josafá para uma batalha em Ramote Gileade, na Síria, para que eles pudessem tomar aquela cidade, porque aquela cidade lhes pertencia e eles queriam tomar aquela cidade de volta. E aí, maravilha, vamos nos unir, e o Josafá fala, tô contigo, vamos lá vencê-los, e vamos vencer mesmo essa batalha e conquistar a cidade. Aí eles juntam os profetas para consultá-los a respeito disso, para saber se de fato eles podem ir à guerra, para ver se Deus vai dar vitória. Aí maravilha, diz aqui 1 Reis, né, capítulo 22, que é livro, né, 1 Reis, capítulo 22, versículo 11 e 12. E Zedequias, filho de Quenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Todos os profetas, menos um que Acabe odiava, porque esse, na maioria das vezes, na verdade ele diz assim, tem um que sempre fala contra mim, que ele nunca fala coisas boas para mim, né? Mas vamos chamar ele porque eu quero ouvi-lo também. E aí Acabe manda trazer Micaías até ele, né? E aí vamos lá, capítulo 22 ainda, de 1 Reis, versículo 15 ao 18, diz assim, e vindo ele ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, a guerra, né? Ou deixaremos de ir? Ele faz uma pergunta, nós vamos ou não deixamos de ir? E aí Micaías, né, para agradar o rei, mas o rei percebe logo que ele estava falando ali e não era aquilo que de fato ele queria dizer, mas ele fala, né, na sequência, e ele lhe disse, sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Provavelmente ele falou de uma forma irônica, né? Tanto é que na sequência, olha o que o rei vai dizer, e o rei lhe disse, até quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? E aí Micaías fala, então tá bom, já que você quer ouvir a verdade, toma aí a verdade. Então disse ele, vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mal? Ele queria ouvir o que os outros disseram,
Vai que você vai vencer, você vai conseguir, o Senhor vai entregar a cidade nas tuas mãos. Mas Micaías, quando vinha, foi orientado da seguinte forma: Micaías, todos os outros profetas disseram que ele vai ser bem sucedido. Olha, diz a mesma coisa. E aí Micaías fala assim: deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu vou falar tão somente aquilo que Deus mandar eu falar. Esse é o verdadeiro profeta. É aquele que só fala do que Deus de fato falou, e não daquilo que ele interpreta, e não daquilo que ele tem desejo de dizer, aquilo que ele quer falar para agradar o coração da outra pessoa. Não. O verdadeiro profeta, ele fala da parte de Deus, somente aquilo que Deus falou. Então, queridos, são alguns cuidados que nós precisamos tomar, né? E que eu passei aqui para vocês. Vamos a alguns. Vamos aqui. Vou pegar aqui um exemplo. Recentemente, vou falar aqui de uma história que aconteceu recentemente, né? Vocês vão saber aí parte da história talvez, mas busque se informar. Temos aí a história, infelizmente, a triste história da pastora Flor de Lis, né? Que está sendo acusada da morte do próprio marido. E eu não vou aqui debater e discutir se de fato ela fez ou não. Mas o que acontece? Houve uma discussão recente entre dois pastores que são bem influenciadores na nossa época agora, né? São pastores conhecidíssimos. Não vou citar o nome deles aqui, mas pastores que são renomados, que são conhecidos no Brasil inteiro, que são de fato pessoas que tem uma influência no meio cristão. E houve uma discussão entre os dois, por quê? Porque um desses pastores, ele profetizou para o pastor Anderson, que era o esposo da pastora Flor de Lis, né, e que infelizmente foi assassinado. Ele profetizou que ele alcançaria as nações, que ele seria muito bem sucedido, que ele alcançaria algumas coisas. E aí, o que acontece? Essa profecia aconteceu antes, lógico, da sua morte, mas isso não aconteceu na vida dele, isso não se cumpriu na vida dele. O pastor profetizou num culto, né, em que o Anderson estava presente, de que ele alcançaria nações, de que ele ia prosperar, de que ele ia crescer muito, de que ele ia ganhar o mundo e fazer muitas coisas, que Deus estava chamando ele para uma obra gigante e tal e tal e tal. E aí isso não aconteceu, o pastor Anderson foi assassinado, o pastor Anderson morreu e a profecia não se cumpriu. E aí, esse outro pastor disse ter entrado em contato com ele e falado: pastor, talvez seja você possa rever aí o que você falou e se expor publicamente, já que você profetizou publicamente de que as coisas iam acontecer, que você possa corrigir isso aí, falar alguma coisa. E aí esse pastor preferiu não se manifestar e depois se manifestou através de uma carta aberta, onde ele reconhecia que talvez tivesse pecado e tal, mas depois deu uma justificada no final e essa discussão acabou prosseguindo ainda entre esses dois pastores. Mas eu ouvi uma coisa muito importante desse pastor que chamou a atenção do outro que profetizou. E eu não estou aqui para julgar se Deus falou, porque eu sei que Deus ele fala, e às vezes quando nós assumimos outras posições, as promessas elas são canceladas na nossa vida. Não é porque Deus prometeu algo para você, e aí você, por causa da promessa, começa a fazer tudo errado, que Deus vai cumprir na sua vida, não. Deus ele cancela promessas. A partir do momento que você passa a desobedecer e não cumpre com aquilo que ele tem para a sua vida, as promessas elas podem ser canceladas. De fato podem. A questão aquele que profetiza, ele tem que estar orientado pelo Senhor, ele tem que estar guiado por Deus, ele tem que falar da parte de Deus, mas ele tem que tomar esse cuidado, porque depois se a coisa não acontecer, ele pode ser cobrado dessa forma, e ele pode explicar e falar assim: olha, eu tenho certeza que Deus falou comigo. Agora, se ele fez algo,
que anulou, cancelou a promessa de Deus para ele, eu já não posso fazer nada. Ok, amém. Mas também tem aqueles que se omitem, que falam, né? Quantas profecias você já ouviu falar aí a respeito do final dos tempos? Quais delas se cumpriram? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia nem a hora, então não adianta alguém profetizar que o mundo vai acabar ano que vem, vai acabar no ano tal. Né? Aí acabar em 2000, depois apareceram outras profecias aí de outros profetas e tal, falsos, né? Que o mundo ia acabar, e o mundo até hoje não acabou. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que não cabe a nós, não sabemos o dia nem a hora, nós não sabemos. Né? A gente tem que ficar alerta, ficar atento, para que não sejamos pegos de surpresa. Só isso é o que a Bíblia diz. Vigiar, vigiar, né? Porque o dia virá o Senhor como ladrão entra na sua casa de noite. Ele pega você de surpresa, você não está esperando, né? Então fique ligado. E aí, queridos, o que eu gostaria de orientar é sobre isso, sabe? Analise aquilo que está sendo dito, se aquilo não é a emoção da pessoa, querendo algo para você. Vou falar um exemplo aqui. Uma irmã, uma vez, o pai dela estava, infelizmente, enfermo com câncer, e ela falou para mim o seguinte: poxa, você acredita que meu pai vai ficar curado? E eu tinha vivido uma experiência recente com uma outra pessoa que tinha tido um AVC, e a filha me perguntou, né, se o pai dela ficaria curado. E sabe, eu tinha convicção, porque nas minhas orações Deus já tinha me mostrado: não, seu pai vai ficar curado. E aí eu falei para ela: seu pai vai ficar curado. Mas essa irmã me perguntou: você acredita que o meu pai vai ficar curado? Ele estava com câncer. E eu falei: olha, não posso te dizer se ele vai ficar curado. Eu posso orar, eu posso interceder. Por quê? Porque Deus não havia dito. Mas, queridos, Deus é um Deus que cura câncer. Eu já ouvi várias experiências, já vivemos experiências próximas de nós, de pessoas que foram curadas do câncer, muitas pessoas, por sinal, na minha própria igreja. Então, Deus é um Deus que cura, mas Ele não falou, e eu jamais, para agradar aquela irmã, poderia dizer para ela: não, Deus vai curar teu pai, porque eu não tinha convicção daquilo, Deus não tinha falado comigo, e se eu falo, seria de mim mesmo. E aí, infelizmente, o pai dela veio a falecer pouco depois. Imagina como seria a frustração dela comigo e mais com Deus. Então, o nosso maior cuidado deve ser, porque a gente tem que zelar pelo nome do Senhor e não sair por aí dizendo que Deus falou, que Deus revelou, que Deus mostrou, se Deus não falou, se Deus não revelou, se Deus não mostrou. Tome cuidado com os falsos profetas. Tome cuidado com aquilo que está sendo profetizado para a tua vida, mas não deixe de ouvir as profecias, porque a profecia ela é muito importante. Lembra lá do início quando eu falei, a profecia ela é muito importante. Ela sempre foi e sempre será muito importante na vida da igreja. Então fique ligado, fique atento, não se deixe enganar pelos falsos ensinamentos, né? Busque sempre conhecimento na palavra, né? Procure pessoas que possam te embasar, te orientar com relação à palavra de Deus e não simplesmente por conhecimento humano. Que Deus te abençoe, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, que o Senhor abençoe tua vida, abençoe tua família, tua casa, que você tenha uma semana de paz, uma semana de bênção, um ótimo restante de domingo para você. Eu estou aqui, né, num domingo pela manhã ministrando para a tua vida, mas um restante de semana de vitória, de muitas bênçãos para você e para sua família. Amém? Deus te abençoe. Um abraço grande.